Olá, irmãos, voltei, aleluia. A gente vai então aqui fazer a parte final dessa linha de pensamento, para transmitir e concluir essa mensagem na qual a gente trouxe nessas três partes anteriores, metamorfoseando, essa transformação, ok? Então, antes de dar início ao entendimento, que a paz e a graça, o favor imerecido, né? A graça do nosso Pai, a misericórdia dele, esteja com cada um de vocês, nossos queridos e amados irmãos da fé, do caminho, em Yahushua HaMashiach. Que seja com todos vocês, meus irmãos, em nome do nosso Mestre. Assim seja. Aleluia. Irmãos, então, como o próprio título já está dizendo, né? Metamorfoseando. Então, assim, a gente passa, quando a gente recebe o chamado, quando toca em nosso coração, sabe? Essa vontade de buscar o eterno, de se relacionar, de buscar entender o porquê nós estamos aqui, qual é o propósito, quem somos, né? De onde viemos, para onde vamos. Ou seja, é o momento que a criação, ela de fato cai na real e deseja conhecer o seu Criador, né? E assim, se isso realmente parte de dentro dela, com toda a sinceridade, o Pai, o Criador, ele ama, ele fica muito contente e ele nos agracia, ele nos revela toda a sua palavra, a qual vai nos guiar, vai nos orientar, que sempre vai estar conosco, que é o nosso Messias. Esse foi o propósito do Messias ter vindo em carne, né? Da palavra ter vindo em carne. Aleluia. Então, nesse momento, você, quando isso é verdadeiro, quando você realmente fala assim, não, chega, basta, eu tô cansado, eu tô tentando seguir minha vida aí, do jeito que eu acho que é, do jeito que me apresentaram, do jeito que a sociedade, o sistema me apresentou, e não tá batendo, as coisas não tá, eu sempre me senti fora, um peixe fora d'água, eu nunca me encaixei com isso, muitas coisas que eu faço pela pressão do sistema, da sociedade, que empurra a gente, aí a gente fazia, né? E quando acordava no outro dia, ou quando você caía na real, que a ficha caía, você, não, pô, eu não queria fazer aquilo, pô, me arrependi, poxa, que merda, que droga, né? Que tipo, aí começa a se lamentar, tal. Não, eu vou fazer assim agora. Aí tenta, aí vai tentando por conta própria, sem buscar a palavra, buscar o Criador. E aí continua caindo, tal, até que chega esse momento. E quando esse momento é sincero, quando você fala para si mesmo, no seu âmago, não, eu renuncio a minha vida, eu não quero viver mais segundo o que eu acho. Pai, Criador soberano, todo-poderoso, eu quero viver segundo a tua vontade, me revela a tua vontade, me mostra o caminho, por favor, Pai. Sabe aquele pedido, aquela oração sincera, humilde, você e ele, independente do lugar que você esteja, em espírito e em verdade, você orando, pedindo ao Pai. E aí, meu irmão, acontece o renovo. Acontece, as coisas, tipo, você muda de dentro para fora. E essa mudança, ela vai refletir nos seus hábitos, no seu dia a dia, no seu comportamento, no seu caráter. Então é um caminho. E a Rússia falou que eu sou o caminho. É o caminho. Opa, você agora se converteu, né? Você estava indo conforme as coisas do mundo, desse sistema que foi te apresentado. Você estava indo. E aí você, opa, não quero mais. Então você, opa, fez a volta. Se converteu. Você se converteu. Você mudou de rota.
Agora você entrou num caminho. Então, a gente precisa entender que esse caminho é um processo. É um processo. Ok? Virão fases. E nessas fases, nesse processo, você é provado. Ok? Você é provado. Para ver se verdadeiramente você está... se você realmente... Você está ciente de que sem o seu Criador e sem a palavra dele, você é como uma folha que vai para um lado e para o outro, né, perdida, sem um propósito, sem uma missão, sem um objetivo real da verdadeira vida, da verdadeira sabedoria, que não provém do sistema. É dom perfeito, é dom do alto, vem do alto. Isso está em Tiago 4, se não me falha a memória, está no livro de Tiago. Toda a sabedoria provém do alto. E essa sabedoria, ela nos é concedida no momento em que a gente tem humildade de reconhecer os nossos erros, que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ok? E então, com humildade, nós nos sujeitamos. Ou seja, a gente sai da escravidão do sistema mundial, da escravidão do pecado, e nos tornamos escravos do Messias, da verdade. Oh, que glória! Então, o que é que acontece? O Messias, ele vai nos guiar em toda a verdade, nesse caminho. Então, e aí a gente vai estar passando pelas provas. Irmão, mas como, irmão, eu posso entender assim, irmão, o que seria o mundo, o que seria eu andar no mundo, né? A gente vem aqui então no livro de Gálatas, Gálatas 5, capítulo 5. A gente vê aqui o nosso irmão, ministro, apóstolo dos gentios, Shaul, Paulo, falando a partir do verso 16, vamos ler aqui do 16 ao 26. Olha só. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, pela consciência justa do Pai, do Filho, pelo que é reto, pelo que é justo. E de forma alguma se viver pelo Espírito, pela consciência justa, pela justiça e pela verdade, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Lembra da vontade da carne de Eva, quando ela ouviu a serpente, que ela desejou, ela desejou o fruto, e aí ela pensou na sagacidade que ela ia obter, achando ela que comendo daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, da ciência, ela ia ser como o próprio Criador. Olha a rebeldia. Tá vendo? Enfim, então se você vive pelo Espírito do Pai, a consciência divina da justiça e da verdade que você obtém através da comunhão com a palavra dele, você de forma alguma satisfará as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ou seja, a carne, as emoções, os sentimentos, os desejos, luta contra o Espírito, contra a razão, a consciência. E a razão, o Espírito, contra a carne, contra as emoções, porque sabe que não, se eu ceder, se a razão ceder a emoção, vai cair, então é luta. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. De modo que não consegues fazer o que quereis. Ou seja, a alma, né, fica ali no meio. Então, a gente tem que viver pelo Espírito. A gente está ali no meio, e aí? Vamos viver pela razão, pela consciência, pelo Espírito que o Pai nos deu lá no jardim. Está entendendo? Contudo, verso 18, contudo, se sois guiados pelo Espírito, que hoje nos é concedido novamente por causa do sacrifício perfeito do Cordeiro Pascual, Yahushua, o Messias, já não estáis subjugados pela lei. Porque quando a lei veio lá para Moisés, foi porque o povo de Israel estava vivendo no Egito e tinha perdido a raiz, tinha perdido o conhecimento
do eterno, do Criador, porque eles aprenderam a cultura dos egípcios, do Egito daquela época, que era uma nação pagã, uma nação incrédula, que adoravam deuses, ídolos de imagem, de pedra, de barro, de ouro, pessoas voltadas aos desejos terrenos, que não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Então, se nós vivemos pelo Espírito, nós não estamos mais subjugados pela lei, porque o Espírito, ele vai nos guiar em tudo que é agradável ao Criador. De que forma? Se nós de fato estivermos debruçados e meditando em sua palavra de dia e de noite. E é como eu já falei nas partes anteriores, não adianta darmos justificativas ou desculpas. O Pai está vendo tudo. Então, se você não medita na palavra, você certamente, cedo ou mais tarde, em algum momento, você vai desagradá-lo, desapontá-lo. Ok? E quando a gente já obtém esse conhecimento, tudo fica mais difícil quando você dá ouvido às alegações da serpente, do mundo. Porque você já está conhecendo agora. Então fosse melhor não conhecesse, né? Agora quando você passa já a conhecer, dizer que é crente, que está no caminho, e aí dá ouvido, aí tudo fica mais difícil, irmão. É um processo. Então faça jus à graça. Ok? Viva pelo Espírito. Então, aí diz no 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Então, aqui, ó, a gente vai entender quais são essas obras da carne, né? Que são esses desejos terrenos deste mundo caído que estão desvinculadas, estão totalmente contrárias à vontade do nosso Criador Altíssimo e Soberano, Todo-Poderoso e Água. Por quê? Porque essas vontades, okay, essas obras da carne, esses desejos, essas concupiscências do ser humano, elas, elas machucam o nosso próximo. Elas machucam o eterno, no caso não agrada ao Pai, né? E machucam o nosso próximo. E qual é o maior mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você pratica essas coisas aqui, você, em todas essas práticas aqui, você vai estar machucando o seu próximo e se machucando. Então, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, ou seja, pornografia, fornicação, ok? Impureza e libertinagem. Impureza, a pessoa tá pensando em coisas impuras, sujas, sabe? E libertinagem, fazer o que bem entende, que nada. Vou fazer isso mesmo, não obedece os pais, não obedece ao Criador, né? Idolatrias, idolatra tudo, né? Idolatra o artista, o atleta, o santo lá, as religiões, o dinheiro, o seu trabalho. Tudo é idolatria, tudo aquilo que você bota em primeiro lugar. Você fala, não, sem isso aqui eu não consigo viver. Então, você vê que idolatria é tudo. Tem gente que fala assim, se eu perder esse emprego aqui eu não consigo viver. Se eu perder esse curso aqui eu não consigo. Vai dar tudo errado. Se eu não ouvir esse palestrante, esse artista, eu não consigo viver sem ele. Se eu não ver esse atleta, a vida desse atleta e tal. E a informação de hoje, esse mundo, né, de informação, ele potencializou todas essas coisas. Para o ser humano ele ficar abafado e ele pecar com muito mais facilidade e, consequentemente, ele ficar muito mais distante da raiz. Por isso que a gente tem que se desvincular, entende? Do mundo. A gente tem que se separar dele. Tem que ter tempo para cada coisa, tem que ter discernimento, tem que ter equilíbrio. Você gosta de ver um vídeo no YouTube? Pô, separa um tempo, mas não deixe de fazer as coisas humanas, tipo do caráter que agrada o Criador. De se cuidar, de se amar, de amar o seu próximo, sua família, de honrar seu pai e sua mãe. Sabe, essas coisas que estão vinculadas à raiz,
E aí, se você tiver discernimento, você pode até, como é que fala? Obter o que tem de bom nessas novas, né, entre aspas, tecnologias que tem a nos oferecer. No caso, a gente mesmo, o que é que a gente faz na internet? A gente aproveita para obter o conhecimento que foi ocultado por esse próprio sistema. Então a gente usa dessa ferramenta a qual eles vão usar e eles estão usando para escravizar a humanidade, para obter esses conhecimentos que foi oculto. Tanto é que isso é profecia de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 12, verso 4. Enfim. Então idolatria, quer ver um tipo de idolatria também? É quando a pessoa ela tem alguma patologia e ela usa algum medicamento e ela fala, não, que se eu não tomar isso aqui eu não consigo. Opa, então quer dizer o quê? Que o seu remédio, a sua droga, no caso para quem usa droga, né, seja qual for, o álcool ou qualquer outro tipo de droga, né, os fumantes, o cigarro, remédio, seja o que for, e as outras drogas ilícitas, né, porque tudo é droga, né, mas o sistema, enfim, você vê que é tudo droga, só que o sistema ele escolhe as drogas que eles vão liberar para eles obterem o que eles querem, que é destruir com a humanidade, ok? Porque, você vê, essas drogas aí, por exemplo, que eles liberam, né? Essas drogas, elas conseguem prender a pessoa. E a pessoa fica, se eu não beber, se eu não fumar, se eu não usar aquele remédio, eu não vou conseguir, eu não vou ficar bem. Você crê ou não crê no Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que cura, liberta e salva? Isso é idolatria. Feitiçarias, né? Idolatrias e feitiçarias, que está relacionado a isso, farmaqueia, farmácias, que são drogas, né? Que não, se eu uso isso, eu penso assim, eu enxergo assim, eu fico assim, minha consciência fica melhor, né? Meu coração... Isso é tudo feitiçaria, farmaqueia, ok? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, perdeu o domínio próprio, né? Orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Yahuwah, ou seja, não vai herdar a nova Yahushalaim, o reino eterno, que é o modelo do Éden. Ok? Então não vai. A gente tem que reconhecer agora, beleza, que a gente está vendo tudo o que está acontecendo. E como eu já falei, as coisas só vão piorar, porque está escrito, são profecias. Mas não fique preso somente nessas informações. Sim, é necessário estar a par, ciente do que está acontecendo, mas você precisa entender que a nossa salvação, ela está relacionada diretamente com o nosso caráter, com o nosso comportamento. Isso é o evangelho de Yahuwah. Então, o que a gente precisa de fato para a gente obter a salvação é o que? Crer no evangelho, que é a palavra que se fez carne, o cordeiro pascual que se sacrificou no madeiro, derramou seu sangue puro e imaculado, porque ele obedeceu toda a palavra para nos salvar. Então, é crer nesse evangelho, ok? E se arrepender dos seus pecados, dessas práticas, a qual todos nós, por já nascermos neste mundo corrompido e em nosso íntimo, como está lá em Gênesis 8, 21, é inclinado para o mal, então não há justificativa. Todos nós, seres humanos, somos pecadores, então não há desculpa. Então tem que crer e se arrepender dos nossos pecados. Pronto. Feito isso, será salvo. E aí será salvo em que sentido? Você agora vai estar caminhando com ele. Então agora é o caminho. Lembra o caminho e a verdade? Então nesse caminho você buscando cada vez mais em oração e tal, ele vai te preenchendo tudo e ele vai preenchendo todas as lacunas. Você vai ser curado de tudo.
do medo, da ansiedade, da depressão, da angústia, do sedentarismo, das patologias físicas, emocionais, psicológicas, de tudo, meus irmãos. Yahushua é pleno. Quando a gente tem Yahushua, a gente não tem mais necessidade de nada. Ele conhece nossas necessidades. Então, quando há alguma coisa que nós estamos necessitados, do nada aparece, ele usa alguém, ele usa alguma situação que vai suprir sua necessidade. Mas o que é que a gente tem que fazer? Crer. A gente só tem que crer, confiar no Pai 100% e nos arrepender dos nossos pecados, dessas práticas aqui, essas obras da carne. Aí diz aqui no verso 22, Gálatas 5. Entretanto, o fruto do Espírito, lembra da consciência justa, divina, da razão? É amor, alegria, paz, paciência, benignidade. O que seria benignidade? Uma das referências é gratidão, é você ser grato por todas as coisas. Para de reclamar, para de murmurar, isso não é fruto do Espírito. Se você está passando por alguma dificuldade, seja qual for, agradeça. Agradeça. Porque, com certeza, se você é um servo e uma serva fiel, aquilo ali é necessário acontecer para que você evolua. É daí que vem o sentido da palavra vencer dor, vencer dores. É quando a gente está fraco que a gente é forte. Então agradeça por tudo. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contudo, contra essas virtudes não há lei. Então, se você anda segundo os frutos do Espírito, não, você não precisa, não há lei, porque tipo assim, a lei ela foi trazida por Moisés na época, porque o povo estava vivendo segundo as vontades do mundo, no caso lá do Egito, do antigo Egito. Eles estavam no meio daquelas idolatrias, querendo dinheiro, querendo as coisas. Então o povo estava perdido. Então o pai envia a sua Torá, a lei, para Moisés, para orientar, mostrar o caminho novamente para o povo de Israel no deserto e o povo prosperar. Só que aí o que é que aconteceu? O povo desobedeceu, né? Ninguém obedeceu a Torá plena, né? Então, por isso que o Messias é vindo, né? E ele cumpre todo e mostra. E ele sabendo que... Porque o pai sabia de todas as coisas, sabendo que o homem, por mérito próprio, não conseguiria, ele, então, como é que fala? Envia o seu Espírito, né? Que é o que... É através do Espírito que a gente sente essa vontade toda, que a gente anda segundo a palavra. Que ele nos dá essa paz maravilhosa. Entende, irmãos? Aleluia, meu Pai. Versos 24. Os que pertencem ao Messias e a Yahushua crucificaram a carne, ou seja, sacrificaram, mataram a carne, queimaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Tipo, a gente não vê mais sentido, a gente não tem mais interesse, pelo contrário, a gente tem nojo, vergonha. A gente tem vergonha. Não é sábio, não é inteligente viver sobre essas obras da carne, irmãos. Só quem compreende isso é quem está no Espírito. Essas coisas são discernidas espiritualmente. O ímpio não entende. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não nos tornemos arrogantes. Porque se você... Rapaz, é muito forte, é muito profundo. Se você reclama de alguma coisa que está acontecendo com você, ou você reclama do outro, que está ali, caminhando, sorrindo, tá tudo de boa, aí você está sendo arrogante, você não está sendo benigno, você não está agradecendo, você não está abençoando o irmão, você não está sendo bondoso, né? Entende? É tremendo demais. Aí você vem aqui para Efésios 2, ó. Efésios 2, 1, 2, verso 1 e 2. Ele vos concedeu a vida, ele quem? O Messias. A palavra que veio em carne, a qual você diz crer, que nós cremos, ok?
ela nos concede vida, a vida verdadeira. Estando vós mortos, ou seja, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Perceba, a palavra, o Messias, ele nos concede a vida. Estando vós mortos, nós mortos, quando nós nos arrependemos. Não, Pai, por mais que você ainda queira, tenha desejo ainda de fumar um cigarro, ficar tomando remédio, ou bebida, né, de encher a cara, ou ganhar muito dinheiro, conquistar as coisas do mundo. Isso é o que? É a carne. E a gente vive com a carne e o espírito. A carne é contra o espírito. Isso vai ser a gente vai estar aqui até o fim assim, ok? Mas, olha a consciência, o espírito, a razão. Tipo, mas eu não quero, Pai, porque isso não me faz bem. Então, no momento em que você fala, me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, Pai. Eu não quero mais isso. Por favor, me ajuda, eu creio em Tua palavra. Me guia. Então, Ele vos concede a vida. Ele é a palavra, o Messias vos concede a vida. Estando vós mortos, a gente morreu, em consciência, a gente não quero mais. Então, estando vós mortos nas transgressões, que é a desobediência da palavra, e pecados, que são aquelas obras da carne, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, conforme o curso deste sistema mundial. Então, quem está aí no mundo, ó, vai vivendo assim, ó, de qualquer jeito, entende? Sem questionar as coisas, ok? Então, todos nós, pecadores, né, vivíamos assim no passado. Todos nós regenerados vivíamos assim no passado, ok? E estamos aqui no mundo ainda. E a carne continua tendo esses desejos. Por isso que a gente tem que andar no Espírito, meditando na palavra de dia e de noite, para a gente resistir a essa tentação da carne, do mundo. E além disso, olha só, nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha que interessante isso aqui, irmãos. De acordo com o príncipe do poder do ar, neste mundo corrompido. Quem foi que fez a cabecinha lá de Eva, que botou coisa na cabeça dela, que fez ela desobedecer, transgredir a palavra do jardim? Não foi o inimigo, Satanás, a antiga serpente, o diabo? Então o que é que acontece? De acordo, então quem está no curso deste sistema mundial é o príncipe do poder do ar, o príncipe deste mundo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então quem não obedece a palavra, lembra lá de João 14, verso 23 e 24? Quem não anda, quem não obedece, não ama o Messias. E, de quebra, quem anda em desobediência, o príncipe do poder do ar, ele atua nessas pessoas que vivem na desobediência. Entende? Então, por isso que a pessoa, ela anda perturbada. Ela anda com medo. Por mais que ela assista vídeo, pregações, participe de congregações de estudos da Bíblia, né? Ela continua ainda amargurada, sofrendo. Por quê? Porque ela está se enganando. Ela está fazendo questão de transmitir uma imagem para o exterior, para as pessoas, que ela está ali caminhando, ok? Segundo a palavra, mas ela no privado dela, no individual, no sozinho, quando ela está sozinha, no secreto ali, ela e o Criador, ela não está fazendo o dever de casa. Ela não está orando, ela não está jejuando, ela não está meditando na palavra, porque como é que uma pessoa que quer viver a paz, a plenitude do Messias, do Criador, vai obter todas essas dádivas
estes frutos se ela não meditar, se ela não aprender com o mestre, o único mestre, que é a palavra do Criador. É a própria palavra do Criador, do Pai, de quem nos fez e de quem tem nos permitido estar aqui com muita graça e misericórdia, transmitindo um pouco desse entendimento que Ele tem nos concedido, por graça e misericórdia, porque a gente não merece nada. Por isso que a gente tem que estar dia após dia, debruçados, meditando na palavra. Para assim, meus irmãos, verdadeiramente a gente aprender o caminho com o Mestre, que é a verdade e a vida. Então é dia após dia, aquele que for fiel à minha palavra e resistir até o fim, será salvo. Até o final. Até o dia que o fôlego de vida sair de nós. Ou, se assim o Pai permitir e quiser, né, e nós desta era, podermos contemplar a vinda do Messias. Enfim, até o fim será salvo.